Claquete, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Ecosistema Podcast. Que honra, felicidade é minha de estar aqui mais uma vez abrindo esse podcast, que cada dia que passa a gente eleva o nível, a gente traz convidados de responsa para estar aqui justamente contribuindo com a nossa audiência, com você que é empresário, que é empreendedor, que busca se inspirar, que está querendo ir para o próximo nível na sua vida, nos seus negócios. A gente não só fala de business, mas a gente também fala de negócios, pessoas que têm como princípios e valores e fala de família, enfim. Esse aqui é um podcast de fato para você enriquecer cada vez mais a sua vida. E a gente está trazendo hoje um convidado incrível, né? Um cara que a gente conheceu há pouco tempo, mas que dá para ver, já dá para sentir, a gente já sabe que na verdade é um dos nossos, né, Sandrão? É um dos nossos, né? No Arriar das Malas que a gente fala assim, esse é um dos nossos. Exato. Né? E o cara, a gente conheceu ele num evento que a gente fez no Business Day, no último Business Day. Exatamente. Ele ficou alucinado. Exatamente. Se tornou membro do ecossistema Master Business, porque ele entendia que sozinho é muito difícil de chegar lá. Perfeito. E hoje faz parte desse movimento que nós, né, startamos para transformar o Nordeste num celeiro empresarial. Exatamente. Meu nome é Hugo Fernandes. Como é seu nome mesmo? Sandro Samper. Bonito, né? Bonito artista. Né? Então, pra gente dar continuidade, você vai curtir esse episódio. Já curte desde o início. 183, 184 episódios que a gente já gravou. Cara, a gente tá aqui no jogo da resiliência, no jogo da continuidade, do progresso. Então, a forma que você tem para contribuir com tudo isso que a gente faz é se inscrevendo no canal, é curtindo, deixando o seu apoio, né? E a gente vai falar hoje com um cara, com um empresário, com um empreendedor, um cara visionário que desde os seus 11, 12, 13 anos já vislumbrava que seria o que ele é hoje, né? Tomou alguns caminhos ali diferentes, mas hoje ele está 100% dentro da sua zona de genialidade, né? Estamos falando aqui do J. Moraes. Meu irmão, seja muito bem-vindo a esse episódio. O cara que transformou ali, né, ousadia e identidade. O cara que tem um restaurante a princípio, daqui a pouco o cara vai ter uma rede, né? E, cara, sem mais delongas, seja bem-vindo, se apresente para nossa audiência e é uma honra pra gente ter você aqui, cara. Em primeiro lugar, agradecer aí o convite. A voz de locutor da porra! Agradecer o convite, né, e dizer que o ecossistema realmente ele é transformador, cara. Boa. Então, para você que está assistindo que não faz parte, não é nenhum tipo de merchan não, mas realmente vocês transformam. Sou J. Moraes, hoje chefe de cozinha e dono de restaurante do Joca Mesa Bar, no Santo Antônio Além do Carmo. E queria dizer, né, a vocês e a quem está acompanhando a gente aqui que a decisão ela sempre vai acontecer. Ainda que você não faça nada, você tomou a decisão de não fazer nada. Perfeito. Então não existe não decidir. E a decisão de ser chefe de cozinha e de ter um restaurante sempre permeou a minha mente, né? Eu sempre imaginei que um dia teria um restaurante. Como você falou, tomei outros caminhos, né? Fui para outros meios, outros cantos, outros campos da vida. Mas quando a gente tem um destino, a gente é sempre guiado, né? Tem sempre uma força maior, uma força motriz que leva a gente a chegar nesse lugar. Então, não adianta também a gente só ter a vontade se a gente não tiver a técnica, não tiver o estudo, não tiver o conhecimento. Perfeito. Hoje, eu posso dizer a vocês que o ecossistema ele abre muito caminho, abre muita visão. E isso é um depoimento pessoal, né? Isso realmente fez uma diferença pra gente. Então, meu irmão, agradecer mais uma vez pela oportunidade de estar aqui, né, e fazer esse podcast com vocês. Para mim vai ser uma honra poder falar um pouquinho de mim, falar um pouquinho da minha história, mas muito mais do que isso. Vai ser uma honra contribuir para que novos empresários, outros empresários, queiram também se desenvolver e chegar no próximo nível. Acho que essa é a ideia. Perfeito, cara, perfeito. E não foi nada combinado, né? Não, é tudo autêntico. Literalmente, exatamente. Então, falou, obrigado, seja autêntico, cara. E ele foi autêntico. Obrigado por isso. E é isso aí, cara. Vamos que vamos. Conta aí, cara, quem é o J. Moraes? Bom, J. Moraes, cara. J. Moraes hoje é um empresário, pai de família. Boa. Mas que foi um menino sonhador, né? Então tem relatos na família que desde meus 7, 8 anos, quando tinha algum familiar, especificamente minha mãe na cozinha,
esse menino já falava, coloca isso na comida, mistura com aquilo. Eu, particularmente, não lembro, mas esses relatos vêm de uma fonte muito segura, né, que é minha própria mãe, então eu tenho que acreditar. Perfeito, cara. Então ela fala muito isso, que desde muito pequeno eu já estava na cozinha dando um pitaco, coisa do tipo, mas que ela nunca imaginou que de fato eu tomaria esse rumo profissional. Até porque lá em casa meu pai sempre foi muito tradicional, então ou era medicina, ou direito, ou engenharia. Então, para vocês terem uma ideia, até o meu segundo ano colegial eu achava que para ser enfermeiro, por exemplo, ou dentista, você tinha que ser um médico e se especializar em enfermagem. Então, o segundo ano, boca do vestibular, ainda tinha essa impressão. Então, eu nunca imaginei o que era ser um empresário, por exemplo. Eu não tive essa base em casa. Minha mãe, servidora pública, meu pai, jornalista. Então, assim, sempre muito tradicional, como eu disse. E eu não tinha essa noção do leque de opções que o mercado oferece. Perfeito. E aí, no segundo ano colegial, a minha avó, a mãe de minha mãe, se acidentou, e aí eu descobri o que era a fisioterapia, que fisioterapia não era uma especialidade da medicina, que era uma profissão independente, né? E com um louro muito bonito do que é a reabilitação. E aí eu falei, cara, é isso que eu quero fazer. Sempre tive esse lance para a área de saúde, sempre tive essa paixão. Tanto que gastronomia em várias faculdades se enquadra na área de saúde. Exato. Né? Então, tá dentro realmente dessa ciência, né, da saúde. E comecei, então, minha carreira profissional. Fiz minha primeira faculdade em fisioterapia. Formei na Universidade Católica aqui de Salvador. Me especializei em algumas coisas dentro da físio. Mas nunca deixei a gastronomia de lado. Então, dentro da físio, na faculdade, a gente juntava com os colegas que gostavam de cozinhar, a gente fazia concurso, ia um para casa do outro, e a gente disputava ali, fazia quem fazia Dizia que ia estudar e ia comer, fazer comida. Juntávamos, éramos um grupo de 8, 9 comigo, e aí naquela época cada um dava R$50, que era a taxa de inscrição, e 50 conto naquela época. Pô, era dinheiro pra caramba, tô falando 2005, 2006, Sim. Era dinheiro pra caramba. E aí, ao final, o vencedor levava todo o pacote ali de R$450. Então, que massa, fizemos isso, cara. 3 edições, eu ganhei 2 das 3 naquela época já. Então, sempre teve na minha vida ali, a gastronomia sempre foi presente. E eu já falava para os mais íntimos, cara, quando eu aposentar da fisioterapia, eu vou abrir um restaurante. Então, isso sempre teve no meu caminho, sempre teve no meu percurso. Aposentei. Ou a mentalidade, né? A mente daquela época, tipo assim, ou é um ou é outro. Ou é outro, exatamente. Você não poderia ser fisioterapeuta e também ter um negócio na gastronomia. Não, é isso. Isso tem muito do que a gente acreditava em casa, Exato, enquanto criação, e tá tudo bem. E ninguém tá aqui para poder saber tudo. A gente vai aprendendo ao longo da vida. E isso foi um grande lance para mim. Então, não aposentei, mas abri o restaurante. Né? Não precisei aposentar. Mas sempre tive essa gastronomia do meu lado. Então, quando eu formei, abri consultório no interior, enfim, chegou um determinado dado da minha vida que eu voltei para Salvador, né, para poder buscar uma nova carreira dentro da área de saúde. Muitas vezes o profissional de saúde frustrado com a área que escolhe decide fazer medicina porque acha que vai ganhar dinheiro fazendo medicina, a verdade é essa. Então eu me frustrei financeiramente, não com a profissão, e falei, não, vou voltar para Salvador, vou estudar, vou fazer medicina, vou fazer cursinho e tal. E aí no cursinho, mais uma vez ali, sempre tinha um colega, um professor, alguém ali, eu sempre fazendo, né, questão de gastronomia por detrás ali. E ingressei na faculdade de gastronomia, sim, cara. Fiz o cursinho, coloquei medicina como primeira opção. E quando eu fui preencher ali o SISU, tinha que ter uma segunda opção. Sim. E eu não achava justo colocar um curso que eu não iria cursar. Perfeito. Nenhum outro curso eu iria cursar que não fosse medicina ou então gastronomia. E assim aconteceu. Eu entrei na UFBA, né? Por muito pouco não passei em medicina realmente. Então, assim, era realmente o destino ali meu, não era medicina. E aí entrei na UFBA para estudar gastronomia. No primeiro semestre, consegui o meu primeiro estágio com uma professora, que abriu as portas do ateliê dela para mim. Foi quando eu aprendi profissionalmente a pegar em uma faca de cozinha. Eu pegava igual em casa. Eu cozinhava para 30, 40, 50 pessoas em casa, do meu jeito. Tem método, meu amigo. Até porque se você pega de uma forma errada, você tem lé. Porque você vai usar a faca o tempo inteiro, vai cortar o tempo inteiro, então você pode ter um problema de saúde porque você usou o equipamento de forma errada. Então, aprendi a pegar na faca de cozinha no primeiro semestre. Ela também, essa professora, me abriu portas para o primeiro restaurante onde eu entrei para estagiar. Também ainda no primeiro semestre. Fiquei nesse restaurante, não sei se pode falar o nome, pode? Já não existe mais, inclusive. Foi o Ferraz, ficava ali na Pituba. Sim. Né? Entrei no Ferraz no primeiro semestre. Lá fui promovido com questão de poucos meses para auxiliar de cozinha.
conheci um cara que foi um parceiro, um amigo, mora no Uruguai. Ele é uruguaio, voltou, na verdade, para o Uruguai, que foi Pablo, ele era o subchefe da casa. E aí ele teve uma proposta de uma outra casa aqui em Salvador para se tornar o chefe. E aí a gente tinha trabalhado em alguns turnos, que nas dobras, né, que a gente fazia de 8 às 2 da manhã, 8 da manhã, 2 da manhã, era dia de dobra. Então era quando a gente trabalhava junto. E aí ele identificou em mim um potencial e falou, cara, quero você na minha equipe no outro restaurante. Ele me levou para ser cozinheiro dele. Então, em pouco tempo, eu tive 2 promoções, né? De estagiário para auxiliar e de auxiliar para cozinheiro. Era um restaurante que estava abrindo na Garibaldi, naquele prédio no Garibaldi Prime. Sim. E a ideia era muito legal. O cara tinha ali o CM, né? Centro Médico Empresarial, Centro Médico da Garibaldi, todos aqueles centros médicos da Garibaldi que tinha ali, fora o público do próprio Garibaldi Prime. Para um restaurante que a ideia era muito boa. Infelizmente ele não tinha feito um estudo de mercado antes, mas enfim. E aí ele me convidou para ser o cozinheiro lá. Ele se desentendeu com o dono e antes da casa abrir, o dono me propôs ser o chefe de cozinha. Caramba. Então uma terceira A terceira promoção. Muito pouco tempo. Então, eu no 4º semestre de faculdade estava sendo chefe de cozinha, aprendendo já na prática e ao mesmo tempo na faculdade o que fazer. E isso foi muito bom pra mim. Eu tive, de fato... eu sei que isso é um ponto fora da curva. Foi forçado a evoluir. 2 anos de carreira na gastronomia é muito realmente fora da curva você já chefiar um restaurante. Mas aconteceu e assim... Eu falo um pouco sobre isso. Eu sei que existe uma parcela de dom e tal, mas se você não se esforça, não se dedica, não estuda, não executa, não pratica, não adianta nada você ter o dom. Então acho que talvez esse foi um gancho de oportunidade que eu soube aproveitar, né? Eu costumo falar assim que a oportunidade, ela é uma pessoa careca com um tufo de cabelo na testa. Então, se você deixar passar, você não pega mais. Exato. Isso que eu falo, essa oportunidade era cabeluda na frente, careca atrás. Careca passou. atrás. Exatamente. Já foi. Então, eu consegui aproveitar as oportunidades que me apareceram. Então, talvez isso tenha sido, né, um grande fator meteórico aí da minha carreira. Nesse restaurante, a gente acabou tendo uma inauguração bem interessante. O restaurante estava pegando, mas ele tinha feito o proprietário tinha feito algumas questões de cálculos que não vingaram no curto período que ele imaginou. A ideia dele, então, era tornar um buffet. Cara, não vai funcionar. Você planejou um pouco errado. Segura um pouco, né, as pontas que vai acontecer. E aí a pessoa que trabalhava comigo, de alguma forma, conseguiu convencê-lo que essa ideia minha não iria virar, e a gente se desentendeu e eu saí. No que eu saí, eu voltei para bater na porta do Amado como estagiário, porque eu acho que o recomeço faz parte da carreira. Com certeza. Não era porque eu já era chefe de cozinha que eu tinha que pegar meu ego e falar, não, eu sou chefe de cozinha, não vou fazer mais nada. Não, voltei para ser estagiário de novo. Foi quando eu trabalhei no Amado, quando o Fabrício Lemos era chefe de lá. Pô, Fabrício Lemos, conheço o Que Fabrício hoje Lemos. é referência. É referência. O Amado é uma comida muito boa, né? Que é referência até hoje também. Até hoje, claro. Então, são 2 grandes marcas, né? O Fabrício Lemos e o Grupo Origem. Isso. E o restaurante Amado de Edinho, inclusive, são realmente bench que qualquer restaurante aqui em Salvador precisa dar uma olhada. Com certeza. Não dá para você, né? Enfim, então tive essa grande oportunidade, que para mim foi uma honra, de fato, trabalhar com o Fabrício, e virou muitas chaves na minha cabeça. A partir dali eu comecei a entender o que é a identidade de gastronomia. Como você faz a sua gastronomia autoral, como você mistura ingredientes improváveis para extrair o melhor dos sabores desses ingredientes, de coisas que habitualmente as pessoas não misturariam, pelo menos não na nossa cultura, porque a gastronomia ela é infinita, cara. Você sempre foi ousado em relação a isso? Sempre. Ou foi nessa época que você começou a se despertar para... Essa história é interessante. Sempre fui ousado. Tem uma colega, provavelmente eu até encaminharei para ela, eu vou citar ela nominalmente, que foi Karenina, foi minha colega de fisioterapia. Cara, eu não esqueci até hoje do estrogonofe de coração de galinha, cara. Caramba. Estrogonofe de coração de galinha. Isso desde a faculdade de fisioterapia. Irmão, eu gosto dos 2, deve ter ficado... Então, cara, ela me cobra isso até hoje. Porra, cadê o estrogonofe que você não fez, nunca mais fez, eu quero essa receita. Então eu sempre tive esse quê de misturar coisa. Hoje eu fico meio assim, putz, se eu vejo galera fazer um estrogonofe de frango, já me dá uma dorzinha aqui, porque estrogonofe tem que ser de carne, aí é uma questão da estrutura do prato, enfim.
Mas aí já é mais para uma gastronomia um pouco mais refinada. No dia a dia, meu irmão, estrogonofe de frango é comida lá em casa também, tá, gente? Então, né, não tô fazendo nenhuma crítica ao estrogonofe de frango, não. Fiquei até constrangido que esses dias a gente comeu estrogonofe de frango. Falei, pô, comi errado, então. Não, é porque existe uma construção do prato, né? Sim. Mas a gente abrasileirou o estrogonofe, né, que é um clássico da Rússia. A gente já abrasileirou e já levou o estrogonofe de frango para a Rússia, inclusive, e já foi aprovado por várias pessoas comuns da Rússia. Então, a gastronomia ela é viva, ela não é uma receita única e exclusiva. Então, a partir daí é que vem essa ideia de ter receitas improváveis com ingredientes improváveis. Então, o primeiro exemplo na minha história que eu lembro assim, facilmente é esse estrogonofe de coração de galinha. E daí pra frente a gente tem várias, até chegar hoje talvez num dos pratos que eu trago um certo refino, que é o ravioli de arraia, né? O ravioli é um clássico italiano, que se você for da Nossa. pequenininha trattoria até o estrelado Michelin, vai ter ravioli no cardápio. Sim. E aí eu uso um peixe que é muito da nossa região É. aqui. Quem não come arraia, cara? Olha, deixa eu te falar. Eita. Esse é tipo um peixe que você encontra muito ali. Eu não sei se eu nunca vi na alta gastronomia, arraia. Não tem. Por exemplo, você vai nos bares que vendem, nos restaurantes que vendem moqueca, é tradicional, porque eu amo arraia. Ah, é muito bom, velho. E aí quando você... Eu nunca vi assim, na alta gastronomia, em restaurantes, o peixe arraia. Você entendeu? Então, em alguma outra ocasião, eu até falei assim, alta gastronomia nem é um termo que eu gosto muito de usar, porque o que é baixa gastronomia? Verdade. Você tá dizendo que a alta gastronomia é só quem tem dinheiro que sabe fazer? Porra, porque baixa gastronomia é a comida, é a moqueca de arraia. exato, A alta gastronomia tem que ser o prato E não alta gastronomia. altamente saboroso. Isso, ponto. você vai comer e fala assim, puta que pariu. Pode xingar aqui, gente? Isso pode? Porque Seja- às vezes escapole tá... Seja você, meu irmão. Você não me xingando, nem xingando. Mas se quiser me xingar também, fica à vontade. Mas é isso, porque isso o que a mesmo. comida da tia lá das Sete Portas é baixa gastronomia, porra. Aí você vai porque- comer uma quiabada Não, da não. tia, é melhor do que o quiabo do restaurante 3 estrelas Michelin que você comeu na França. Depende da Verdade, fome, cara. entendeu? Verdade. O Um que é? feijão Então, com ovo é alta gastronomia quando você tá morrendo de fome, pô. cara, pra mim, alta gastronomia é aquilo que você come e fala assim, que delícia. Ó, Tô satisfeito. Você faz... Vou voltar pra comer Nossa, isso. E outra coisa, a gente também tem que levar em consideração o conhecimento popular. Porque, vamos lá, eu sou um cara que eu vim da ilha, e eu chego em Salvador, dificilmente eu vejo uma moqueca boa. Verdade, Dificilmente. cara, verdade. Eu sou um cara muito Sua régua é muito alta. Minha regra é muito alta. Por claro, quê? porra. Lá, aí eu vou pra minha tia. A minha tia, quando ela vai fazer a moqueca, ela não faz a moqueca se o azeite de dendê ele não for o azeite de pilão. O coco não é aquele que você compra no supermercado. Ela pega o coco, ela bate o coco. Então, e aí você pega uma moqueca da minha tia e você vê que é muito saborosa porque é tudo fresco. Você consegue sentir os sabores, às vezes fala, pô, não é aquele azeite, sabe, rançoso. É suave, o leite de coco dá aquela... Então isso é alta Pô, irmão, eu tô gastronomia. sentindo o cheiro, velho. Isso é alta gastronomia. Eu chego às vezes no restaurante pra comer uma moqueca, eu falo, não tem gosto de nada isso, velho. Porque eu sei que o azeite não... E outra coisa, quando eles colocam, o azeite ele não foi o azeite de pilão, talvez o coco ele foi aquele de caixinha, que é industrializado. Então a alta gastronomia pra mim tem que ser isso. Isso é alta gastronomia, irmão. Isso aí é alta gastronomia. Um beijo, tia Rai. Tia Rai, tamo junto, eu só uso azeite de pilão também. Mas é isso é alta gastronomia, irmão. Você vai me dizer que tia Rai, lá, vamos supor, na barraquinha dela ali em Ponta de Areia, porra, só porque uma barraquinha de praia não é alta gastronomia? Aí você vai para os conceitos, por exemplo, dos últimos filósofos da gastronomia, você vai pegar a galera indo pra feira em Bangkok. Feira de rua, pra tia mexendo na wok de 35 anos que nunca lavou. E é isso, irmão. Que a temperatura mata, tá ligado? E o cara tá lá, falando, pô, isso aqui... Porra, o finado Anthony Bourdain foi um dos primeiros a alavancar isso. De falar assim, peraí, vamos rolar aqui, vamos entender por que essa barraquinha aqui, lotada de gente, enquanto que o restaurante do chefe
tá vazio. Tá vazio. Saca? Porque a alta gastronomia, gente, não é um prato bonito que você não sabe o que é que come, o que é arte, não. Tem gente que faz assim. E é bom também, tá em seu lugar também. Mas não é só isso. Então, essa é a ideia. Eu acho que trazer essa mistura de sabores improváveis faz parte da alta gastronomia. Perfeito, na aplicação dessa que a gente está falando sobre alta gastronomia. Sabe? Uhum. Então, assim, quando eu penso nesse ravioli de arraia, que é finalizado com caldo da moqueca, né, com bisque de moqueca, eu trago uma valorização, como você falou, de um peixe que está ali na barraquinha de Seu Zé, mas não está em outros grandes restaurantes. Por quê? Porque é um peixe relativamente barato, é um peixe de baixa... Não existe isso, cara. O peixe é delicioso. Cara, não existe carne de primeira, carne de segunda e carne de terceira. O que existe é cozinheiro de primeira, cozinheiro de segunda. Caramba, boa. Entendeu? Essa é a diferença, pô. Se eu te der um músculo, você vai dizer pra mim, mas músculo é carne de segunda, eu vou fazer prato chique, alta gastronomia com músculo. Aí se eu chamo essa porra de ossobuco, em vez de... Você entendeu, irmão? Velho. Que aí eu fui comer essa porra do ossobuco, depois eu descobri que era que eu paguei caro com uma porra no ossobuco. Você entendeu, irmão? Se eu falar pra você assim, eu vou fazer um churrasco de A100, você vai me mandar, eu ir a 100 por hora de sua casa. Mas se eu disser, não, eu vou levar flat iron pra sua casa, Flat iron. Eu tô levando flat iron. A100, porra. Só Cowboy de não sei das quantas, é um corte o de pessoal dentro do Alfabu. A100, entendeu? Alfabu, um beijo, vocês são foda, mas não é isso. Por que não? Por que a gente tem que chamar o nosso A100 de flat iron pra vender? Saca? Por que a gente tem que chamar o nosso músculo de ossobuco pra vender? Cara, a gente come músculo também desde criança. Exato. Mas se eu disser que é músculo, ela vai dizer, mas é ossobuco. Mas se eu disser que é um ragu de ossobuco, aí todo mundo vai, pô. E foi eu comer um ragu de ossobuco, velho. Cara, depois que você descobre que É você o paga brand, caro é o brand. do músculo. Pô. Você fala, cara, enfim. Você conhece um restaurante chamado Beleza Tropical? Nunca fui, mas já ouvi falar. Pronto, Beleza Tropical, ele é diferente. Eu esqueci o nome dele, fui fazer uma matéria com ele. Ali perto de você, pô. Ali no Cabula. Sim. E, enfim, é a Ivete que vai lá e tal. E aí, quando eu fui fazer matéria com ele, ele me apresentou a cozinha. E ali sim, velho, alta gastronomia, porque tudo... Ele falou assim, olha, tudo que tá no prato aqui, tudo que tá no tacho, que ele tava fazendo a moqueca, é tudo pensado. A temperatura, o que vem primeiro, o que vem depois. Lá no fundo do restaurante dele, é a horta dele. Ele vai, ele tira, ele pega, ele coloca. Você tá sentado, ele fala assim, você quer um suco de manga? Você quer tirar a manga pra você fazer o suco? Ou você quer que a gente tire? É um lugar que realmente, você não vai todo dia lá, porque é muito caro. Tipo assim, tem muito tempo que eu não fui lá. Mas é muito bom. Sim. Porque eu acho que é uma gastronomia que não é porque é alta gastronomia, é porque quando você come, você consegue sentir, meu amigo, a comida de verdade. Isso. Então é um cara que eu falei com ele, você é um cientista, meu amigo, porque o que ele me ensinou ali sobre gastronomia é algo que você olha e você fala assim, velho, como é que... Não, porque eu estudei isso aqui, irmão, eu estudo o alimento, eu sei que se eu colocar isso aqui que a galera de mim coloca, isso aqui não combina com esse tipo de alimento, que vai dar uma acidez maior, que vai dar isso. Cara, É uma engenharia, né? Engenharia gastronômica. não é à toa que o restaurante dele é muito concorrido, você vai... O que tem de artista que vai lá e o preço é um preço que é condizente, porque realmente é um sabor muito, muito diferenciado. Ali também, a gente falou de Tia Rai, que eu acho que é a alta gastronomia. Eu tô falando de um outro lugar que é alta gastronomia, ou seja, o que é alta gastronomia é o sabor. Alta gastronomia é quando você fecha sabor. o olho e, meu Deus, e você vai pra outra dimensão. Isso aí você me fez lembrar de Não Beto é sobre Pimentel, instagramável. Ele que é o dono, pô. Não, pô, peraí. Ele é o dono do Beleza Tropical, pô. Mas não é Beleza Tropical, é Paraíso Tropical. Paraíso pô. Tropical. Paraíso Tropical. Porque tem... Mas, pô, Beleza Tropical eu já ouvi falar, mas eu não... Paraíso Tropical é ele. Aí sim, pra demais, pô. É ele. Demais. Fui lá N vezes. Desculpa Fechou, aí, inclusive. Pedrão, fechou. Infelizmente. Mas Beto, eu brinco assim, que eu coloco ele num patamar que ele já tá transcendendo, cara. Ele era... Parou, né? Mas ele era um alquimista. Alquimista, sabe, exatamente. Nicolas Flamel, de buscar filosofal. Ele era o que ele fazia ali Massa, viu, velho? dentro da gastronomia. A moqueca do cara tem 33 ingredientes. Pois é, velho. 33 ingredientes. Aí outra coisa, o cara faz dendê de cajá, enfim, outro rolê. Outra parada. Ele tá num negócio assim de alquimia mesmo, sabe?
de parar além. Ele, pô, a última vez que eu fui lá, não, mas uma das últimas vezes que eu fui lá, ele tava com 83 ou 85 anos, subindo na árvore. Eu falei, pô, isso tá me lembrando do Beto Pimentel. Ele subia na árvore pra tirar fruta. Aí, pô, o cara parecia com cada fruta que você nunca ouviu falar. Pô, Bacupari. Que isso? Eu nunca ouvi falar de Bacupari. Ele trazia fruta pra você provar. Massa, velho. Então aí, isso também é alta gastronomia. Experiência, né? É uma experiência totalmente diferente. Então, a ideia é a gente promover pro nosso cliente isso, marcar. Falar assim, puta, velho, olha a experiência que era aí no Paraíso Tropical, que o Beto fazia, trazia, acontecia e tal. Então, quando a gente fala isso, hoje, quando eu trago pra minha realidade, ele é um dos caras que eu tenho como inspiração, obviamente. É impossível a gente não olhar para o que Beto fez para gastronomia e usar ele como referência. Sim. Seja lá qual for o seu setor. Eu faço comida francesa, irmão. Dá uma olhadinha nesse cara. Dá uma olhada nesse cara. Entendeu? Esse cara aqui, ele tem que estar ali no seu livro, tem que estar na sua Bíblia ali do lado da cama, você vai dar uma olhadinha para ele. Então, Beto, ele realmente ele é inspiração para pessoas no mundo inteiro, cara. E ele é mais ou menos a tia lá da Tailândia, porque ele ficava no resgate. Exato, né? Sim. Ele ficava no resgate, um negócio... Era um sítio, uma chácara, enfim, deve ter até uma outra questão, enfim. Mas ele realmente é um cara inspirador. Então a gente tem grandes nomes de inspiração. Eu costumo, dentro da minha leitura, fazer uma segmentação da história, assim, da gastronomia de Salvador. Que é outro termo que eu também nem gosto muito de usar, de gastronomia baiana. A Bahia é muito grande, pô. Pra gente pegar e resumir a Bahia Dendê. Tem muita coisa que a gente nem imagina então, que existe. Se você vai por ao lado da Caatinga, dentro da Bahia, ninguém nunca come dendê, pô. Agora os caras vão comer palma. Exato. Sou doido pra trazer palma aqui pra Salvador. Quem puder a oportunidade. A palma, pra quem não sabe, é o cacto, não é isso? É um dos tipos de cacto. tipo de cacto. Que habitualmente é comida pra gado, né? Mas, exato. Cara, tem que eu esqueci agora, mas tem um chefe, Sérgio Pano, que ele trabalha muito em cima dos cactos. Da gastronomia dos cactos e tal. Então, cada cacto tem um sabor, um é mais cítrico, um é mais adocicado, um é mais amargo. Mandacaru tem um sabor, a palma tem outro sabor e assim sucessivamente. Então, assim, é isso que se come muitas vezes dentro do interior da Bahia. Um cortadinho de palma, um cortadinho de quiabo com abóbora. Parte da Bahia consome pequi, que é algo muito típico de Goiás e de Minas. Goiás, sabe? Então, assim, a Bahia é muito grande, pô, pra você dizer que comida de dendê é comida baiana. Mas aí é uma polêmica que daria um outro podcast. Mas é isso. Então, assim, aqui em Salvador eu costumo dividir a gastronomia em 3 grandes gerações, que não necessariamente são cronológicas, né? A primeira geração, a gente vai ter aí grandes nomes como o Beto Pimentel, o Edinho Engel do Amado, o Lohan Rezet, que era do Che Bernard, hoje ele tem o próprio, né, o Lohan. A gente vai ter Tereza Painha, a gente tem vários nomes que compõem essa primeira onda e que meio que desbravaram isso aí, né? A gente tem uma segunda onda que é encabeçada aí por Fabrício Lemos e a gente tem também grandes outros nomes. Mas qual a grande diferença? Se você pega os pratos da segunda onda, tem uma contemporaneidade bem forte ali. São pratos que parecem obra de arte, pratos que tendem a ser sequenciados, um pouco minimalistas, com detalhes ali e muita intensidade de sabor. E aí é o que eu falei mais cedo um pouco sobre virar a chave da gastronomia com o Fabrício, é essa regionalidade aplicada à contemporaneidade. Então você vai pegar um prato de Fabrício, por exemplo, você vai ter uma técnica e um empratamento extremamente contemporâneo com carne do sol, sabe? Sim. Você vai ter uma técnica com pão delícia. Então o cara tá ali, a regionalidade é forte, é latente. Tem uma contemporaneidade gigantesca, empratamentos maravilhosos, obras de arte. Mas o ingrediente regional tá ali. Perfeito. É a ostra de quirimurê, é o pão delícia, é o carne do sol, é o cupim que a gente tanto faz nos nossos churrascos no dia a dia, ele faz. Então o cara tem essa visão. E isso serviu de base para a terceira geração. Que é J. Moraes chegando. Que eu faço parte, que a gente pega essa regionalidade que a segunda geração traz com força e aplica na frente da contemporaneidade. Eu tive a oportunidade de falar isso com o próprio Fabrício. Como assim, cara? Meu chefe, falei com o Fabrício, meu chefe, a diferença da minha cozinha para a sua é que você é um contemporâneo regional. E eu sou um regional contemporâneo. Então, o nosso empratamento não seja talvez tão obra de arte, não sejam, são porções um pouco maiores, e aí tem vários chefes que seguem mais ou menos na mesma linha. A gente tem uma porção um pouco maior, um pouco mais cara do Nordeste, com esses ingredientes nordestinos fortes, como eu falei agora há pouco do ravioli de arraia.
mas sem deixar de ter a técnica e a beleza no empratamento que a contemporaneidade traz para isso. Então tem essa diferença, né? Então um outro prato que é muito clássico, lá, inclusive é o prato que eu mais vendo no restaurante, é o filé à primavera. Como é que é esse filé? Um filé mignon com crosta de castanha de caju e queijo coalho, finalizado ali no maçarico e com um molho demi-glace, que é um clássico francês, um molho de carne bem concentrado. De acompanhamento é um purê de banana da terra e um tropeiro de cuscuz. 12,50 falando Ele sobre falando isso, hein? Que sobre ainda nem isso aí, almoçou. puta Sacanagem. Então, é um prato, cara, que fala muito do nordestino. Sim. A gente pensa carne, né? Esse prato eu criei numa época para um fim de semana que era Dia dos Pais. E aí eu pensei nos perfis de pais presentes, né? Se fosse ausente era só nicotina. Mas enfim. Vou ali comprar um cigarro. Vou ali comprar um cigarro. Então, dos pais presentes. Eu falei, cara, os pais presentes. O cara, pai churrasqueiro, então a proteína tem que ser carne. Uhum. Aí eu quero um pai que curte viajar com a família. Falei, porra, todo lugar que você vá aqui no Nordeste, de uma pousada a um hotel, sempre tem uma bananinha da terra, uma calabresinha frita, sempre tem essas coisas. Eu falei, pô, isso dá pra ser um acompanhamento, tem um cuscuz. Eu falei, cara, dá pra fazer um purê de banana da terra, dá pra fazer um feijão tropeiro, só que em vez de usar a farinha de mandioca, a gente faz um cuscuz e transforma esse cuscuz em farinha e usa nesse feijão tropeiro. Então eu já tinha proteína, já tinha os 2 acompanhamentos pra compor o prato. Eu falei, porra, velho, mas faltou um perfil de pai, que é o pai praiano. Cara que gosta de ir pra praia. E não tem uma praia em Salvador que você não vá que não tenha o vendedor de queijinho e o vendedor de castanha. Então assim nasceu o conceito do prato. Irado, Assim nasceu o conceito desse Engenharia prato. massa, né, velho? Então é falando de Nordeste, porra. É cuscuz, é calabresinha, é banana da terra, é nossa carne, nosso queijo coalho, que é um queijo nordestino. É um queijo criado no Nordeste. Assim como o requeijão de corte, né? O requeijão manteiga, o queijo manteiga, enfim, cada região tem um nome. Existe uma diferençazinha técnica entre eles, mas é mais ou menos o mesmo produto. Boa. Então a gente fala sobre isso. Essa regionalidade. É a mesma engenharia da gente, né, velho? Tipo assim, vamos sentar aqui e fazer o planejamento, o funil de vendas e tem que falar com esse público e tem que falar isso porque ele vai vir aqui, mas a gente tem que falar também para essa pessoa que tá aqui. Cara, a mesma coisa, velho. Exato. Muda o produto apenas. Mas é isso. Então, aí eu levo esse prato para o Festival de Primavera, para o Festival disso, Festival daquilo, falando do Nordeste. Para onde eu vou? Bom demais. Para o ravioli, para onde eu vou? A gente foi premiado com o Panela de Bairro, que é um programa indiscutivelmente de qualidade, né? Afinal de contas, você tem um programa que já tem acho que 10 anos, se eu não me engano, no ar, né? Falando de gastronomia regional, local, mais do que regional, local, com o sucesso que tem e que incentiva o cara que tá ali, enfim. E fora que te dá uma visibilidade indiscutível. São 15 minutos da maior rede de televisão num dos horários mais nobres que ela pode oferecer, que é sábado na hora do almoço. Então, assim, são 15 minutos ininterruptos. Não tem dinheiro que pague isso. E a gente ter sido contemplado ganhando um Panela de Bairro com um prato regional. Qual foi o prato que você viu? Foi o baião de 2 de frutos do mar, cara, que é um dos pratos que eu mais vendo também. Brother. Aí, eu tava pensando assim, eu vou lá comer o ravioli. Aí depois eu pensei, pô, esse prato aí do pai, pô, é irado. Aí agora você vem com o baião de 2 do fruto do mar e você me quebrou. O que é que eu faço? Mais uma vez, pego essa cultura nordestina e levo pra contemporaneidade. Já pensou se Joca Mesabá fosse aqui no hangar, Sandrão? Rapaz. Nossa. Ia ter que fazer os tickets aqui pra... Caraca. Mas é isso, baião de 2 de frutos do mar nada mais é do que o clássico nordestino baião de 2. Que é um prato que conta a história do Brasil, inclusive, porque foi um prato que aconteceu nas incursões dos jesuítas Brasil adentro, onde se levava nas gamelas dos burros, dos cavalos, enfim. De um lado o arroz, do outro lado o feijão, e aí eles iam cozinhando Brasil adentro. Em alguma ocasião isso se misturou e ninguém ia ficar catando arroz e feijão para cozinhar, né, irmão? Então eles realmente cozinharam tudo junto ali e depois foi ganhando algumas vertentes com as carnes secas, então carne do sol, carne de charque, calabresa, que é bacon, fumeiro, queijo coalho. E aí, se você vai da Bahia até mais ou menos... antes de Recife, você tem ele mais sequinho, mas de Recife pra cima você já vai com nata também, até lá o Maranhão eles fazem com nata, enfim. Então você já é um prato extremamente nordestino. Aí eu pego esse arroz, esse feijão verde, que a gente faz com feijão verde lá, e a gente faz essa base do baião de 2 e aí entra com polvo, camarão e lambreta. Lambreta, cara. Aí é aquela história da raia, onde você vê a lambreta na alta. Paz, você entendeu? Cara. Porra, a lambreta é um molusco baiano, irmão.
Não é nem nordestino. É Você baiano. tem lambreta do norte do Espírito Santo ao sul de Sergipe. Só na Bahia, pô. Se você pegar esse Eu litoral, não sabia disso, irmão. é baiano, cara. E eu vou lhe dizer mais, se a gente não cuidar, a gente vai perder a lambreta. Porque ela tá entrando em extinção. Aí são várias questões climáticas, Sim. coleta, enfim. Mas é baiano, é um molusco baiano. Então, para quem talvez não conheça, eu brinco que a lambreta é o primo do vongole, é o primo brasileiro do vongole. Baiano, né? Do O vongole. baiano. Então, aí eu coloco esse insumo que é extremamente regional, mas juntamente com essa técnica, e finalizo esse prato com um picles de maxixe, que também é um vegetal bem nordestino, né? E um quiabo tostado. Então é um dos pratos que eu mais vendo lá no restaurante também, porque traz essa raiz da cozinha regional contemporânea, né? E a lambreta, cara, eu falei, cara, preciso valorizar ainda mais esse produto, né? Falar um pouco mais, contar um pouco mais da história da lambreta na minha cozinha. E eu tenho uma entradinha que eu pego essa lambreta, cozinho. Lá vem a entradinha. Ó, fica olhando. Cozinho a lambreta, como a gente faz no dia a dia ali. Depois eu extraio esse caldo, faço um velouté, que é uma técnica francesa também de você fazer tipo uma sopa densa, tá? Desse caldo de lambreta. A lambreta ela é empanada em farinha de pão de forma, popularmente conhecida como panko. E aí eu vou e remonto isso na concha da lambreta. Eu venho com o velouté do próprio caldo de lambreta, essa lambreta fritinha e uma citronete de tomate verde. E aí você tem ali Cara, que irado. a citronete de tomate verde. Por que o tomate verde? Qual é o tomate que a baiana da acarajé usa? Verde. Acabou, irmão. Cultura, raiz. Entendeu? É a Nordeste. A baiana de acarajé é presente numa lambreta, que seria um molusco meio popular, que a gente sabe que está em qualquer lugar, mas é levado num nível de alta gastronomia. Você entendeu por que eu não curto o termo alta gastronomia? Por exemplo, aí eu vou lhe falar aqui. Eu comi no restaurante de, entre aspas, de alta gastronomia, uma parada que foi siri mole frito. Acho que eu sei até onde é. Velho, não curti muito, velho. Não vou mentir a você. Eu não sei se ele vinha com arroz negro. Não sei se ele vinha com arroz negro, mas era um siri mole frito, empanado. Aquilo me deu muita azia. E assim que, não sei. Não gostei muito. E ainda misturado ali com arroz negro e tal, enfim. Não foi um dos pratos mais... Eu adoro tudo que vem do mar. Uhum. Mas não foi uma das coisas que eu mais gostosas que eu comi. Na verdade, foi uma das que eu menos gostei, porque aquilo ali me trouxe, não sei. Eu não sei se a textura do siri mole com a fritura me incomodou, o gosto, enfim. Mas o que eu queria falar pra você é o seguinte: ser chefe na Bahia, ele é um privilégio, porque todo estado, né, toda região, você tem ali a sua cultura, né, gastronômica. Mas na Bahia é diferente. Sim. Porque na Bahia você consegue São misturar, muitas opções. Muito, cara. né, o dendê com, enfim, cada região da Bahia ali, como a Bahia é muito grande, você tem ali a sua gastronomia específica. É muito mais fácil, né, para um chefe de cozinha até criar pratos baseados na gastronomia baiana. Sabe que isso é uma das maiores dificuldades que a galera tem. E eu venho falando isso já nos bastidores há algum tempo com algumas pessoas mais próximas, e agora eu vou falar até de uma forma um pouco mais publicamente sobre Sim. isso. O que acontece? A mente criativa de muitos cozinheiros ela é bloqueada, porque a gente está muito acostumado a ficar replicando o que os outros fazem, Pronto. ou aprendendo ali as receitas tradicionais, ou usar o dendê apenas na muqueca, ou no chinchim, ou enfim, na comida baiana, que a gente falou mais cedo, né? Que eu gostaria muito que fosse renomeada para comida do recôncavo baiano, ou comida do litoral baiano. E isso que você falou aí, você talvez está ouvindo aí, talvez você está se ausentando, mas cara, o que ele falou foi o seguinte: a mente do empresário, do empreendedor, às vezes é muito Sim. assim, né? Sim. Então, se isso serve para todos Tudo, cara. as profissões, cara. Ainda focando nessa questão da variedade de insumos que a Bahia oferece, e oferece mesmo, cara, muitas vezes a gente tem medo de ousar. E acho que esse talvez tenha calhado bem com né, o nosso headline, porque a ousadia ela precisa existir dentro da cozinha. Perfeito, Você precisa provar, experimentar, testar. E eu falo muito isso quando eu falo dos sabores improváveis, né? Por exemplo, eu faço eu fiz uma receita recentemente para um evento que eu fui convidado. A gente chamou o prato de All Black,
que é isso? Era um espaguete de tinta de lula, né, que Nossa. eu não vou dizer 100% para poder não ser nenhum tipo de muito restritivo, mas eu nunca vi espaguete de tinta de lula, nos lugares que eu já fui, pelo menos, ser servido com outra coisa que não seja com frutos do mar. Uhum. Então eu fiz um espaguete de tinta de lula, o molho desse espaguete foi um demi-glace de cogumelo e servi ele com um filé negro e um molho de jabuticaba. Caramba. Saca? Então, porra, é você ser disruptivo. Então, misturar sabores improváveis é você romper com a sua crença limitante. Então, isso se aplica para todas as áreas. Eu falo disso em gastronomia, né? Aí você fala assim, pô, vou botar uma fruta de jabuticaba. Cara, isso foi num jantar harmonizado com um vinho extremamente bem produzido, extremamente fora da curva. Então, assim, você meter uma jabuticaba, que é uma fruta brasileira, para você harmonizar com um vinho italiano de altíssimo padrão, e você fala assim, cara, você é louco. Tem que ser às vezes, cara. Você tem que ousar, sabe? Então, essa é uma ideia. E é disso que eu percebi que eu tenho uma facilidade em falar e em fazer. Muito, pô. De pegar essas coisas que são improváveis e mostrar não existe improbabilidade dentro da gastronomia. Talvez exista uma limitação. Então, o que acontece é o que eu ouço muito de muitos colegas, cara, já não sei mais o que criar. Aí pega a ideia de alguém, copia aquilo ali, muda um detalhe ou outro e lança só para ficar um pouco novo. diferente e lança, mas não foi criado na essência, na história, no porquê. Não tem um porquê, como eu falei, por exemplo, o filé à primavera. E praticamente todos os meus pratos eu busco um porquê, porque eu preciso contar a história para mim mesmo sobre aquele prato, para eu entender se aqueles sabores funcionam. Esse aqui gosta do storytelling. Então eu preciso contar para mim, eu preciso saber, por exemplo, por que um ravioli de arraia, por que um baião do mar, por que um filé à primavera, por que um all black como esse. Por que cada elemento desse? Onde eles se conectam? Talvez esse prato te deu azia, não necessariamente pelo siri empanado, porque siri empanado é bom pra caramba, mas talvez porque faltou um elo aí que quebre a potência da gordura no prato. Então você ficou enjoado pela fritura, pelo arroz negro, que talvez tenha tido ali algum preparo com mais teor de gordura. Então essa untuosidade em excesso te gerou uma sensação ruim. Né? Então tem que ter cuidado. Cada elemento que a gente coloca no prato, existe um porquê desse elemento. Não é só tudo que está no prato tem que ser comida. Essa é a minha teoria. Tem gente que pratica de outra teoria, mas eu gosto muito disso. Então se eu coloco eu aprendi assim também, desde criança. Se tá no prato, é para ser comido. Aprendi assim desde criança. Vai comer tudo. Só levanta, vai comer tudo. Então é isso, por exemplo, se eu coloco um prato com uma untuosidade alta, eu tenho que ter um elemento de acidez alta, porque a acidez, ela quebra a untuosidade e vice-versa. Né? A gente tem um padrão muito comum, se a gente vai fazer alguma coisa que está ácida, a gente bota açúcar, né? Pra poder equilibrar. Não, o que vai equilibrar a acidez é a gordura. O açúcar vai mascarar a acidez. Assim como o açúcar mascara os defeitos de um café hiper tostado, por exemplo. E aí, se a gente for falar de café também, é outro podcast, porque café, vinho, cerveja é um universo infinito. Então, o açúcar, ele não vai corrigir o defeito, ele vai mascarar o defeito, ele vai mascarar a acidez. Mas se você tiver alguma sensibilidade, pode ser que apareça. Então, de repente, esse prato podia estar um pouco mais untuoso, um pouco com gordura mais elevada do que deveria, e aí você sentiu. Foi instantâneo. Bateu. Quando eu tava comendo, eu falei... Tem que ter esse cuidado. E aí você criar... Existe um limite criativo, que não é limitado pela criatividade, mas pelo bom senso. Houve uma época que se falava muito em gastronomia, de cozinha de fusão, fusion food. Sim, né? Esse termo ficou extremamente queimado, porque de fato a galera perdia as estribeiras. Eu vi em vários lugares a galera botar creme de leite na moqueca e dizer que é Bahia com França. Pô, essa mistura não dá certo. Você entendeu? Creme de leite. É assim que funciona. Não é qualquer coisa que você mistura. Tá se contradizendo porque você acabou de falar que as misturas improváveis. Não, mas existe um limite do bom senso ali, né? Que existem algumas estruturas que precisam ser preservadas dentro de algumas comidas. Que é o que eu sempre falo de exemplo. Se eu falar assim, velho, eu vou te convidar para uma feijoada. Você vai lá em casa comer uma feijoada. Beleza. Aí eu tiro o feijão e coloco folha. Pode não ser um exemplo, né? Você pode convidar mesmo. Posso convidar mesmo, inclusive. Show.
Mas aí eu chego nessa feijoada, tiro o feijão e coloco folha de de mandioca. Não posso dizer a você que você tá comendo uma feijoada. Exato, Você tá comendo uma maniçoba. É outro prato, porque eu troquei um elemento Que é fundamental. essencial. A feijoada, o elemento central é o feijão. Se você troca, não é feijoada. Pode ser uma maniçobada. Uma maniçobada, mas feijoada não é. Exato. Então presume-se que para alguns alimentos existam necessariamente um ingrediente que ele precisa estar ali dentro. Então, assim como tem alimentos que os ingredientes não precisam estar lá dentro, como um creme de leite na moqueca. Então, isso é o exemplo mais clássico, aqui, pelo menos aqui na comida da nossa região, assim, mas existiram vários outros exemplos do mundo afora que tornaram o termo fusion food algo de tipo assim, parece que o cara tá ali dentro de um laboratório testando qualquer coisa e botando para vender. Em resumo, gororoba. Gororoba. Mexidão mal feito. Mexidão Deixa eu bem botar feito isso aqui. Isso quem faz sou eu. Tipo, eu sou o cara que eu cozinho, mas eu sou o cara que eu invento prato. Mas Isso. eu não tenho uma técnica de dizer que isso aqui harmoniza com isso aqui. Eu simplesmente vou botando. Se ficar comestível, pra mim tá bom. Eu fiz isso uma vez. Na pandemia, eu queria comer macarrão à carbonara. Lá em casa não tinha os ingredientes pra fazer a carbonara. Eu tinha bacon, eu falei, pá, macarrão, foi bacon, tinha frango. Aí você desfiado. pesquisou como fazer macarrão à carbonara sem macarrão, sem bacon, sem... Aí eu fui colocando, eu falei, adoro o caldo do bacon, botei o bacon e tal, depois eu coloquei a cebola, depois eu coloquei o tomate, Caldo coloquei do o bacon. pimentão. Caldo do bacon, que a eu- gordura, caldo do bacon. Aí joguei o frango desfiado por cima ali. Aí eu falei, cara, aqui em casa tem o quê? Abri pra fazer o molho, tinha... Rapaz, tem uma gelatina aqui, velho. Não, pô, tinha um creme de leite. Creme de leite. Eu falei, vai ter ricota também, é proteína. Eu piquei ele ricota. Joguei o macarrão. É o prato que minha filha mais ama. Eu fiz ontem, fiz anteontem, fiz ontem. Ficou bom, pô. Assim ficou comestível. Gorobei. Mas isso é gorobei. gororoba. Mas veja bem, isso aí dentro de qualquer ambiente é saudável, pô. Você vai fazer o seu prato. Agora, quando você comercializa isso como carbonara, Você aí falou saudável, você falou saudável, Ó, aí eu- mesmo com o molho do bacon. Mas esse processo de inovação, o que você está falando é inovar dentro do seu negócio. Exato. Um dos pontos que um chefe de cozinha ele tem de inovar é ele justamente inovar no prato. É um Sim, dos pontos. um dos Eu acho que pontos. ele pode inovar em outras coisas. Por exemplo, eu não fui não, mas alguém me relatou uma experiência gastronômica que a grande sacada do restaurante não era comida. Era história. Então, antes de você comer, era contada toda uma história. Primeiro, do local. Perfeito. Segundo, do dono. Terceiro, de todos os pratos, como ele é feito. Você escolhe o prato e é contada a história desse prato. Porque Perfeito. Eu desse ia perguntar prato. isso pro Jota, se Quem lá foi vocês que têm essa comeu? experiência, cara. E aí você fala, caraca, foi tanta experiência que comer é só para finalizar ali o processo. Então, essa é uma outra maneira de você inovar dentro de um... Sim. de Vocês fazem isso lá? Hoje a gente está num processo de readaptação. Sim. Mas a gente já fez muito isso. Muito, cara. Eu acho que isso é top gente- demais, cara. Contar a história, eu acho que envolve. Né? A gente busca ir às mesas, entender, saber dos nossos clientes. Auxiliar na decisão do cliente, porque às vezes o cliente ele está realmente ali, ele chega e não sabe nem o que ele quer. E isso acho que em qualquer área acontece. Se você tem uma pessoa que conte história, você consegue extrair melhor desse cliente. Cara, eu tive uma ideia. Pô, não vou contar aqui agora não, velho. Não, senão a galera da gastronomia vai pegar, pô. Não, mas choca já aplica logo, vá. Eu tive uma ideia, por exemplo, ao invés de contar isso, não sei se faria sentido, mas, por exemplo, quando trouxer o prato, traz o prato correspondente, claro, um card, alguma coisa, com um QR Code, contando a história daquele prato. E aí você, no ambiente, uma câmera bonita, iluminação bonita, contando a história, envolvendo... Cara, do jeito que você tá contando aqui, eu tô... Bora sair daqui agora e pro Jota. Mas aí, tem um detalhe que eu acho que é até mais importante Sim. do que isso. Que eu até falei com ele, foi uma estratégia que eu até usei com o chefe de cozinha, que é o Máximo, um abraço pro Máximo, Sim. que é o seguinte, como é que eu diferencio que foi uma meta minha, né? Tipo assim, foi proposto, como é que eu crio uma diferenciação para um restaurante italiano na Bahia? Primeiro lugar que o chefe era italiano. Sim. Aí o que é que eu vou fazer? Vou conversar com o cara, irmão. E aí, Máximo? Você veio pra cá por quê?
Porque não sei o que, vim visitar, gostei e tal. Pô, tinha um restaurante lá na Itália, minha família toda. E aí cheguei aqui, vi essa questão de tantos sabores, eu comecei a pegar um pouco do que eu sabia de lá, com um pouco daqui, fui misturando e fui fazendo uma comida italiana com um tempero baiano. Pô, que legal. Então vamos tornar você o protagonista. A sua comida não é o diferencial. Apesar de ser muito boa. É você que é o diferencial. Porque tem um chefe italiano, com um restaurante italiano na Bahia, onde um cara que se tornou um baiano, que ele fala que ele é baiano, e que conseguiu adaptar a gastronomia italiana com a cultura baiana. Sim. Vamos gravar isso? Bora gravar, bora contar essa história. Bora contar essa história. As pessoas iam pra lá, e aí quando as pessoas viam o Máximo, chamavam ele de popstar, porque ele... Olha, aí ele ia nas mesas contar a história. Meu amigo, esqueça, é o chefe, que é o dono do restaurante, que é o chefe, tá indo lá contar a história de como foi que ele fez aquele macarrão com frutos do mar e qual a ideia dele, o que foi que ele trouxe da Bahia, e aí virou uma experiência. Exato. É tanto que a gente criou, eu não lembro quando a gente criou alguma coisa experience, que lá você não come a comida italiana, você vive uma experiência da culinária italiana. Então esse é um diferencial também. Perfeito. Entendeu? Por isso que eu acho que o chefe, ele tem que ser, para mim, o grande pilar do negócio. Sim. É como se fosse o piloto da corrida. O carro é a comida, mas quem dirige o carro é o piloto. O piloto, ele é o grande protagonista. E o grande protagonista, eu acho que de uma cozinha é o chefe. Por isso que eu gosto de você, que você mete a cara, que você vai lá, que você tá no Instagram, contando história, falando do prato, aparecendo. Eu acho que é isso, porque eu chego, velho, já vi esse cara lá, velho, é o cara do Instagram, é o chefe, é o dono. E se você sente falar comigo, cara, já valeu a pena ter ido lá. Isso, e essa é a ideia. Eu acho que durante muito tempo os chefes, e assim, mais ou menos tudo que eu falo pra minha experiência, vocês já perceberam que aplica-se a qualquer modelo de negócio. Mas o chefe proprietário, ele, né, a figura dessa persona carregou um ego muito grande, cara. Que, velho, eu tenho que ser assim, tem que ser do meu jeito. E até porque a estrutura de cozinha ela é uma estrutura militar, ela tem os cargos bem determinados, enfim. E isso acabou que quando as gerações que eu falei anteriormente, alguma dessas gerações, dessas pessoas que compõem essa geração, entendeu que não é bem por aí, sabe? Então, hoje, por exemplo, tem uma pessoa que eu gosto muito de citar a respeito, Leila Carreira, que é Dona Mariquita. Sim. Ela, em termos cronológicos, de idade, de mercado e tudo mais, comporia facilmente ali a primeira onda. Mas hoje o que ela entrega, o que ela aplica, como ela faz, como ela gere a imagem do restaurante, tudo que a gente está falando aqui, ela está na nossa terceira onda, encabeçando esse modelo de gestão de empresa, de restaurante. Então, assim, Leila, ela tem muito isso. Ela está na mesa, ela tá sempre ali, pegando praticamente o cliente pela mão, contando história, falando como ela tá ali, como ela chegou, o que ela tá fazendo. E isso é muito legal. Eu acredito muito nisso também, de falar, de colocar, como você falou, de botar a cara para fazer. Porque eu acredito muito que as pessoas, embora comprem muito sim a marca, lógico, mas as pessoas se ligam muito a pessoas. Então você ter ali a cara do seu negócio, você ser quem muitas vezes está de perto para ouvir o seu cliente, o cara fala assim, poxa, eu não ia falar nada não, mas já que você é o chefe, veio aqui na mesa, deixa eu te falar isso aqui, sacado. E isso acontece muito. Então, muitas vezes, principalmente quando você tem um negócio que você tem um número de funcionários que foge do seu controle, quando você consegue chegar na ponta e ouvir da ponta, fala assim, cara, se fosse pro seu funcionário, eu talvez não te desse esse feedback, mas para você, você conseguiu chegar aqui na ponta e me ouvir pessoalmente. Então isso dá para o seu cliente um outro olhar também de tipo, pô, ele se importa comigo. Sim, claro. Eu sou peça fundamental no negócio dele. Eu percebo muito isso na mesa quando eu vou, né, à mesa aos clientes. Então, muitas vezes está nesse detalhe, sabe, cara, de você deixar seu ego ali de trás da porta, que foi outra coisa que o ecossistema me deixou muito confortável. Foi quando eu cheguei lá que eu vi empresários dos mais variados faturamentos anuais sentados na mesma mesa com pessoas que estão iniciando e expondo suas fraquezas ali, pedindo um conselho no Hot Seat, por exemplo. Falei, cara, como assim, velho? Tipo, esse cara tá faturando, sei lá, 200 milhões no ano e tá pedindo conselho para quem tá chegando agora faturando
sabe? Isso é muito legal, cara. É você entender que todos os modelos de negócio que estão compondo ali o time de empresários do ecossistema estão abertos para ouvir. E aprender, né? E aprender, exato. O cara que fatura 200 milhões no ano, ele só fatura 200 milhões no ano porque ele sabe que ele precisa aprender com quem fatura 1 milhão. É o cara que ele não bota o ego dele na frente dizendo porque ele fatura 200 milhões no ano, ele é melhor. Ele sabe que ele sempre tem alguma coisa a aprender e principalmente com quem é menor. Porque talvez o cara que é menor esteja no campo de batalha que ele não está mais. Ele já está em outro patamar, ele já está em um outro tipo de negociação que o pequeno está ali vivenciando todo dia, que talvez passa despercebido para ele. Entendeu? Então, isso foi muito legal quando eu vi isso dentro do Business Day. Eu até tinha chamado 2 empresários muito próximos a mim, mas como eu acabei tomando a decisão de ir no Business Day um pouco em cima, para eles tinham agenda, enfim, ficou inviável. Mas eu falo para eles quase todos os dias, cara, vocês deviam ter dado um jeito de ir. Porque faz muita diferença. Porque uma coisa é a gente estar aqui falando, sentado aqui, batendo esse papo. Outra coisa é você viver lá, na pele. Você vê de fato esse cara de 200 milhões falando assim, porra, mas... Por exemplo, agora na última imersão que nós fizemos, né? Sim. Nessa da reunião de conselho. Pô, chegar o cara lá que inspira todo mundo, inclusive a vocês, e fala assim, pô, mas eu não sei como rotular o meu produto. Pra mim foi um negócio, cara, como assim, sabe? Tipo... Pô, porque meu produto hoje para esse perfil, esse nome já não cabe para aquele perfil. Então isso é muito legal. O cara que está ali muitas vezes sabendo mentorar e gerir outras carreiras, chegar assim, velho, e aí, velho, o que vocês acham? Pô, o cara pegou o ego dele, colocou de trás da porta e falou assim, velho, como é que eu rotulo isso aqui? Me ajudem. Me ajudem. Porque eu tenho um problema. E quando a gente entende que independente do tamanho da empresa, ela está começando ou se ela já tem 100 anos, todas as empresas têm dificuldades, têm problema, têm desafios, fica fácil. Porque se você entende que você, com 200 milhões de faturamento, você tem problemas, que o cara que tem 1 milhão, ele tem problema, tá tudo certo. Ou seja, nós temos algo em comum. Problemas. Como é que a gente pode agora compartilhar soluções? Eu acho que essa é a grande sacada. Por isso que eu falo que é difícil. E na minha palestra, não sei se você lembra, no Business Day, eu comecei falando isso. Não existe lugar mais propício de crescimento empresarial do que você estar com outros empresários trocando informações. Exato. É muito melhor você estar com outros empresários do que você estar numa faculdade, num curso, sabe? Porque o curso ali vai te encher de teoria. Quando você está com outros empresários falando de problemas, de dificuldades, de soluções, ali é o campo de batalha na veia. Exato. Então, isso é muito importante. E, mais uma vez, mais um depoimento que isso mostra o seguinte, o que a gente visualizou foi justamente isso. Quando eu comecei o meu negócio, o lobo solitário, não tinha ninguém para... A gente até tem usado essa narrativa agora no Instagram, que é com quem que você compartilha as decisões estratégicas da sua empresa? Antes do Business Day, você compartilhava com quem? Eu tenho uma sócia, né, que é minha mãe. Sim. Mas era eu e ela, 2 lobos solitários, fazendo o papel de um lobo solitário, na real. Sim, que vocês têm a mesma visão ali. Porque a gente tem a mesma... Exatamente. Então, assim, não havia esse compartilhamento para além. Então, outra coisa que me marcou muito, também foi uma frase, a gente, no jantar, conversando com você pegou uma garrafa, lembra? Sim, lembro. Pegou a garrafa e falou, cara, dentro da garrafa você não vê o que tá fora. Em resumo, né? A gente teve uma conversa aí. Exato. Então, assim, você precisa sair da garrafa para enxergar. E aí, só que tava eu e minha sócia, né? Que, como eu disse, minha mãe. Estávamos nós 2 dentro da garrafa. Então, se não sai, não vê a saída, não tem como. Difícil. Então, assim, são coisas que parecem-se soltas, frases soltas, mas não é uma questão só não é motivacional. Ao contrário. É para você ver onde você está errando. Exato, cara. Até porque eu não acredito algumas pessoas acreditam, mas eu particularmente não acredito muito na exomotivação. É endomotivação. Ou você se motiva, meu irmão, ou eu posso te dar um caminhão de motivos para você se motivar, que você vai botar desculpa e defeito em todos os motivos que eu lhe der para você se motivar. Verdade. Isso é verdade. Isso é então essa é a questão. Ou você busca essa motivação dentro de você, ou tudo que eu puder fazer por você, a menos que você queira que eu pegue e ande com suas pernas, que aí não vai rolar. Né? Então esses exemplos, muitas vezes você só precisa ouvir de alguém que já passou ou que está indo para o mesmo lugar. Falei esses dias, eu depois do Business Day, eu tomei uma decisão de ouvir 3 perfis de pessoas. Ou quem está indo para o mesmo lugar que eu estou indo, ou quem está no lugar
que eu tô indo, ou quem já foi e tá voltando para dizer como chegou. Pô, perfeito. Irmão, se você não tá em nenhum desses três, você pode falar o que você quiser, eu não vou lhe ouvir. Perfeito. Porque o que eu mais vejo é gente que nunca assinou uma CTPS de ninguém querer dar pitaco em como você gerir seus funcionários. Entendeu? O que eu mais vejo aí é o cara que paga diarista para não ter uma empregada doméstica, para poder não dar os direitos que o trabalhador tem, para querer me dizer como eu devo gerir meus funcionários. O que você fala, o que você faz tão alto que aquilo que você diz eu não consigo ouvir. Não consigo ouvir, exatamente. Mas é isso aí. É isso aí. Depende de quem, né? Você vai ouvir de quem. Eu também já vi muita gente falar do como eu fazia e olhar pra pessoa e falar assim, pô, tu não teve metade do meu resultado. Mas, Entendeu? porque você tem que fazer. Você não tem que fazer porque tá errado. Eu olhava, aí eu ficava pensando comigo, tá, mas tu não chegou nem na metade de onde eu cheguei, irmão. Faz igual a Minando. Eu não falava isso pra pessoa porque é deselegante, mas eu pensava assim, ó, beleza, eu entendo que a pessoa tá querendo me ajudar, mas você nunca passou por esse caminho. Você vai me ajudar como? Você tá com a bússola dizendo, ó, vá pro norte, mas eu sei que o norte tem muitos desafios, que eu sei que o norte tem areia movediça, e aí eu dei uma roubadinha e fui para outro lugar, porque poderia ser mais longe, mas era mais seguro, porque eu passei pelo caminho, eu já fui por lá. É tipo assim, legal. vá pro norte, não é vem pro norte. Ele não tá no norte. Não tá lá. Vai pra lá. Exato, e é justamente sobre isso, escutar, você escutar coisas de quem nunca construiu nada e que tá querendo que você construa alguma coisa, é mesmo que você sentar e conversar com uma pessoa que nunca fez, nunca construiu. Isso não te ajuda. E eu acho que isso é o mais correto. Não é sobre eu vou tapar os meus ouvidos. Tá, beleza, eu sou um filtro, não sou esponja. Exato, perfeito. Sou um filtro. Então, se a pessoa me fala uma coisa, pode ter coerência ao que ela tá falando. Se ela não andou naquele lugar, meu amigo, Perfeito. vai passar. Vai passar, exatamente. Jota, meu irmão, uma honra mais uma vez dizer que está recebendo você aqui. Não acabou não. Vai ficar mais uma hora. Eu só tô querendo chancelar que é uma honra pra gente e a gente tá aqui agora com a barriga daquele jeito, pela forma que a gente conversou, que você comunicou, sua alta gastronomia, que a gente entendeu a diferença, a gente vê que você realmente trabalha com alta gastronomia. Cara, e a gente vê que, cara, é uma questão de pouquíssimo tempo pra Joca Mesa Bar, o Jota Moraes como a figura principal ali do restaurante, da empresa, pipocar e crescer. Mas assim, cara, que queria saber de vocês qual é a sua visão de quem você vai se tornar como chefe de cozinha, o empreendimento como um todo. Como é que você se enxerga, cara, daqui a 2, 5 anos, 10 anos? Porque tudo que você foi falando aí, cara, eu fui olhando assim, cara, Masterchef ganhando prêmio e nacionalmente famoso, enfim, não sei se essa é a sua visão, mas compartilhei pra gente. Não, meu irmão, eu me ressignifiquei há algum tempo atrás. Boa. Porque quando eu abri o restaurante, e isso foi uma das decisões que eu tomei junto à minha sócia, vamos abrir o restaurante por quê? Né? E um dos porquês era assim, que a gente gostaria que nossa empresa pudesse empregar, transformar a vida de pessoas, treinar essas pessoas para que elas fossem novos empresários e que aumentasse a demanda principalmente de restaurantes, que é a minha área de atuação, mas de empresas que façam a gastronomia que a gente acredita fazer. Então esse era um porquê, mas era um porquê muito longo. E eu fui tentando, durante esses 4 anos, executar isso. Eu chegava para meus colaboradores e falava, cara, você tem que ter a visão de dono. Cara, Só que eu me ressignifiquei um pouco, porque eu passei a entender que não adianta eu querer que você queira. Tem que partir de você. Perfeito. Então eu querer que meu funcionário, meu colaborador tenha a visão de dono, não quer dizer que ele quer ter a visão de dono. E se eu quiser que meu colaborador tenha a visão de dono, ele vai ter o dele, pô. Quando ele tiver a visão de dono, ele vai ter o dele, não vai mais trabalhar para mim. Então, hoje eu percebi que, durante esse período, o que é que eu fiz de melhor? Pô, eu consegui ensinar algumas coisas a pessoas que passaram comigo na cozinha, ensinar algumas coisas a pessoas que passaram comigo no salão, serviços gerais, segurança, hostas, enfim. E quando eu comecei a entender dessa maneira e colher esses depoimentos, eu comecei a entender que eu precisava, de fato, ressignificar o que eu entendia de minha visão de futuro enquanto profissional de gastronomia. E esse depoimento, o último que mexeu um pouco comigo, foi de uma pessoa que voltou a trabalhar comigo. Trabalhou comigo no início
Seguiu a carreira, né? Essa pessoa seguiu a carreira com outras pessoas aqui em Salvador e até fora. E agora voltou, tá comigo de novo. Ela falou assim, chefe, com você eu aprendi o que era uma máquina de vácuo, uma Thermomix, um forno combinado e tal. E isso me incentivou, me fez estudar mais, fiz um curso, me profissionalizei. Isso me diferenciou dentro dos restaurantes que eu passei e eu falava, pô, quem me ensinou isso aqui foi J. Moraes, lá no Casa de Farinha, que foi nome minha anterior. primeira marca. Que foi minha primeira marca, né? Então, assim, trabalhou comigo, aprendeu comigo. Então, assim, esse depoimento me colocou de volta nessa caixinha de qual é a minha missão, cara, qual é a minha visão, o que é que eu tenho como entregar? Será que eu tenho que entregar só um prato diferenciado, uma experiência para o cliente, ou será que eu não consigo contribuir mais para a vida das pessoas que estão na área de gastronomia, que querem trabalhar com gastronomia, ou que querem apenas aprender gastronomia para fazer em casa, para a família, para, enfim. E aí eu entendi que, de fato, tem uma lacuna na minha história. Eu estava conseguindo, modéstia à parte, ganhar prêmios de gastronomia, ganhei prêmios dos melhores da gastronomia por todos os anos, desde que eu abri a casa, 2022, 23, 24 e 25. Ganhei voto popular do Restaurante Week no ano de 2023. Como eu disse a vocês, também ganhei o Panela de Bairro. Isso preencheu uma lacuna legal no meu eu profissional, mas foi uma lacuna que era muito mais regida pelo ego, de tipo, opa, estou sendo reconhecido. Mas e a entrega? Então, quando eu ouvi esse depoimento da minha colaboradora, eu falei, cara, eu acho que eu tenho mais a fazer. Então, claro, daqui 5 anos eu visualizo tendo o meu restaurante, ou mais de uma unidade, gerindo ali empresas que tenham um patrimônio muito acima do que a gente gere hoje. Mas mais do que isso, eu quero que o cara olhe pra mim e fale assim, porra, esse cara aqui foi que me ensinou a fazer um risoto sem creme de leite, porque o que eu mais vejo em vários lugares é risoto com creme de leite. Não é risoto, porra. Creme de leite não vai no risoto. Então, assim, a pessoa vai te vender um risoto, aí você vai pra puta creme de leite, sabe? Aí, assim, quem tem um cliente um pouco mais exigente vai chegar pra ele e falar, meu irmão, você fez que tá uma média isso aqui. Aí o cara vai dizer, porra, mas eu aprendi a fazer risoto porque eu vi Jota fazendo risoto, me ensinou, o cara. Então, assim, se eu conseguir alcançar essa galera de uma maneira que eu possa proporcionar como fazer, como pegar esses ingredientes improváveis que a gente falou aqui o tempo inteiro e transformar isso num prato autoral com identidade, pegar a ousadia que às vezes o cara guarda ali e fala assim, pô, velho, eu não vou usar não, porque se der merda eu não sei o que fazer, como corrigir ou coisa do tipo. Pô, cara, pega a sua ousadia, pega esses ingredientes e vamos transformar isso juntos. E aí amanhã ou depois alguém me encontrar em qualquer lugar e falar assim, cara, foi por sua causa que eu aprendi a fazer isso, que me deu esse emprego, que hoje eu tô... Aí sim, hoje eu ganhei um Masterchef. Pô, eu ganhei o Masterchef por sua causa, pra mim vale mais do que eu chegar lá e ganhar o Masterchef. Perfeito, cara. Sacou? Então é essa mesmo. Acho que hoje, se eu tiver que definir hoje onde eu quero estar daqui 5 anos, é ser o cara que ensina as pessoas a ganharem prêmios. Então pronto. O cara que ensina as pessoas Você quer ser a a ponte? cozinhar com os sabores improváveis. Que massa. Perfeito, velho. Eu acho que tem tudo para isso. E o digital tá aí para proporcionar com que pessoas com o conhecimento que você tem possam ajudar outras pessoas que estão buscando esse conhecimento. Eu também acho que esse é o caminho mais provável que se deve seguir, porque você não tá fazendo isso buscando apenas o retorno financeiro, mas é algo que está dentro de você, né? Isso. É um inconformismo que eu tenho, sabe? Assim, que tava um pouco ali latente. Até o dia que essa cozinheira minha falou, eu falei, cara, olha aí, tem um outro negócio, sabe? Ela falou, aprendi isso com você, aprendi aquilo com você, mas em nenhum momento o brilho no olho dela veio quando ela falou que aprendeu tal prato comigo. O brilho no olho dela veio quando ela falou que aprendeu a usar esse aparelho, ou a usar isso aqui, ou a fazer... E, pô, é uma pessoa com 17, 18 anos de carreira na gastronomia, sabe? A minha outra cozinheira... ela entrou pra trabalhar comigo, ela nunca nem tinha escutado falar em risoto. Hoje ela é minha cozinheira líder, cara. Sabe? Ela não sabia muito do que a gente aprendeu. Essa foi muito mais pelas receitas, pelas técnicas, como aplicar, como fazer um demi-glace, por quê? Por que você tem que tostar o osso, por que você tem que fazer assim. Aí um dia ela fez um demi-glace, me deu pra provar, eu falei, Miriam, você botou mais cenoura do que devia, né? Ela, porra, como é que você sabe? Então assim, esses... porquês, como você faz, como você chega nesse sabor, como você conhece. Ela brinca comigo, ela fala assim, Jotinha, não dá pra te enganar. Por que não dá pra enganar, cara? Como que eu cheguei nesse lugar? É isso que eu gostaria muito de passar pras pessoas. Perfeito, cara. É isso que eu gostaria de chegar num restaurante, de qualquer lugar, desde lá, da tia até
estrelado Michelin e falar assim, pô, esse cara soube o que fazer porque teve a oportunidade de entender como fazer ou como misturar esses sabores. Eu não quero ter que ir para minha cozinha para comer, por exemplo, um patacão de banana da terra com coleslaw e mexilhão confitado. Não, eu quero ir para outro lugar, eu quero provar outros temperos, mas que tenham essa mistura improvável, sabe? Um ravioli de arraia, um caldinho de arraia, né? Então, essas misturas, a última da série que eu fiz recentemente, na verdade, foi o do dadinho de tapioca. O dadinho de tapioca é um clássico, criado em São Paulo por Rodrigo do Mocotó, que inclusive é um cara muito inspirador também, um batalhador de família de origem nordestina, enfim. E Rodrigo, ele pega essa tapioca, o queijo coalho, enfim, que são ingredientes nordestinos, e transforma num dadinho que frita, e habitualmente todo mundo consome ele com a geleiazinha de pimenta. Esse é o clássico. Falei, cara, dá pra gente expandir isso aí? Dadinho de tapioca, Aí no cardápio, inclusive, consta assim, meu dadinho de tapioca, ele chama Dadinho é o caralho, Anitta e Garibaldi. E eu tenho esse vídeo no Instagram falando por quê. Mas porque, primeiro, eu não chamo de dadinho de tapioca porque eu não sigo a receita do Rodrigo. É um dadinho que tem tapioca, mas não é o dadinho de tapioca. Aí recai aquele lance do feijoada que a gente falou mais cedo. Sim. Então eu chamo de Dadinho ao caralho, Anitta e Garibaldi. Então Dadinho ao caralho, clássico do Cidade de Deus, né? Isso. E Anitta e Garibaldi faz remete a uma outra cinematografia brasileira, que é o filme Estômago, onde o João Miguel vive um chefe de cozinha que troca o queijo coalho, queijo branco, pelo queijo gorgonzola, e serve um Romeu e Julieta com queijo gorgonzola. E aí ele chama de Anitta e Garibaldi, que é um casal, né? Embora Garibaldi tenha sido italiano, mas Anitta é brasileira, mas um casal da Revolução Farroupilha. Sim. Então a gente fala de um casal, abro aspas agora, brasileiro, e transforma um Romeu e Julieta, um clássico de Shakespeare, em um nome de um casal brasileiro, Anitta e Garibaldi. Então eu pego isso e transformo meu dadinho de tapioca em um dadinho de tapioca trufado com gorgonzola, que acompanha uma geleia de goiabada com pimenta biquinho. É o queijo que eu mais gosto, velho. Cara, é a entrada mais vendida do restaurante. A gente com fome, ele falando de... Não é isso, cara. Dá pra gente fazer, sabe, cara? E é isso. Essa pergunta, Hugão, talvez tenha sido a que mais me colocou no lugar que eu de repente queria poder chegar, né? Como eu me vejo? Eu vejo o cara que fala assim, cara, pega esse dadinho de tapioca que você faz aí, pô, coloca uma carne dentro, faz uma paçoca de carne de sol, recheia esse dadinho de tapioca, chama de dadinho de tapioca com carne de sol. Dá pra fazer, dá pra gente usar, dá pra gente pegar o que existe, criar em cima, e dá pra gente criar do zero também. Eu falei de algumas criações do zero. Claro. Mas às vezes eu entendo que a limitação de criar do zero traz uma insegurança. Então vamos ressignificar com técnica, com qualidade aquilo que já existe. Pega esse dadinho de tapioca, usa como uma base, coloca uma coisa em cima e serve um canapé de tapioca ao invés de... Tira o pão, cara. Muito bom. Sabe? Então dá pra gente fazer várias coisas dentro da gastronomia se a gente conseguir botar esse pé no chão da confiança. Pô, eu vou aqui, Cara, ele me ensinou, ele me disse o porquê que ele tá fazendo isso. Agora também não dá pra pegar um dadinho de tapioca, botar uma carne gorda por cima, botar tudo... Senão vai dar exatamente. Uma pancada no estômago. Então você vai fazer, pensa o que você tá fazendo. Perfeito. Dá pra gente contrastar os sabores, dá pra gente pegar uma coisa que tem um certo nível de gordura, de untuosidade e equilibrar. Dá pra gente pegar um certo nível de amargor e colocar naquele prato para você não cansar a papila gustativa do seu cliente. Então dá pra você brincar com os sabores. Muito mais do que apenas fazer, eu só faço assim, eu só faço assado porque... O chefe de cozinha que transformou ousadia em identidade. Daqui a uns dias, viu, Sandro? Pouquíssimos dias, a gente vai estar num restaurante assim, vai ver algo inovador, vai falar assim, esse cozinheiro, pergunta ele se ele já passou lá pelo Joca. É isso, eu acho que essa é a minha missão, cara. Então, essa é a minha... Pergunta esse cozinheiro, o pessoal que conduziu ali, pode falar? Pode. Se ele comprou algum curso recentemente, alguma mentoria, ou então vai dizer assim, ou então você vem, você fala, falei, pode falar, ele pode nem saber o que ia falar. Você aprendeu só, não, velho, foi o Joca, pô, meu mentor. Eu acho que a ideia é essa, a ideia é levar o conhecimento para quem precisa. Porque isso é uma contribuição que você faz para as pessoas, como você fez para sua colaboradora, você pode estender isso para todo mundo que deseja, precisa e merece ter acesso a esse conhecimento. Eu acho que é o seu caminho mesmo. Então, acho que pegando esse gancho aí, eu não sei nem se cabe, mas já que soltamos esse spoiler, vou adiantar também. Para agora, já para o Natal,
Vou soltar um curso com receitas de entrada, prato, sobremesa, para as pessoas que querem fazer algo diferente, fugir do salpicão e do peru clássico da tia, né? Mas com os toques de ingredientes natalinos, entendeu? Então a ideia é essa, isso vai estar vinculado, a gente vai vender agora, eu vou soltar tudo no Instagram, tudo direitinho, mas já estamos programados, vamos começar a divulgar isso aí. Acabar com o arroz com passas da tia. Graças a Deus, arroz com passas, salpicão. Pelo amor de Deus. Bom demais, meu irmão. Lombinho, peru, velho. Vamos. Para quem quiser, de repente, já entender qual é essa linha de combinar sabores improváveis, esse vai ser a primeira grande oportunidade. Boa. A gente vai trabalhar isso aí e eu quero realmente transformar a vida das pessoas. Irmão, parabéns pela sua trajetória, por tudo que você compartilhou aqui. E com certeza veremos você, cara, cada vez mais no topo. Amém. Viu? Amém. E uma honra pra gente, né, velho? Uma honra amém. pra gente caminhar com você e Com poder certeza. provar de todos esses sabores inovadores. A gente tem que ir lá, né, Sandrão? Não, com certeza, eu tô adiando já, enfim, essa corrida dos eventos da gente, eu sempre falo que vou, não vou, mas agora que a É gente isso tá aí. de férias, agora é o momento de ir lá, porque eu quero ver o caldinho da arraia, agora eu quero o ravioli de arraia, eu quero tudo essa porra, né? Eu quero Você o quer baião de ver, eu dois. quero comer. Não, comer, eu quero lá comer o baião de 2 também com fruto do mar, enfim. Quando Irmão, eu for lá, meu amigo. show demais. Tem alguma coisa que a gente não tocou no assunto que você queria falar que seja pertinente, cara? Cara, eu acho que a gente conseguiu, né, falar Uhum. com bastante coerência aí tudo que a gente tinha. Quero agradecer inicialmente aí o convite mais uma vez, né? Estar aqui para mim também é uma honra, estar com vocês, sentar à mesa com vocês. É o que eu sempre falo, eu gostaria sempre de sentar à mesa e ser o mais burro da mesa. Então eu quero ouvir, eu quero aprender. E eu acho que se tem uma coisa que você leva para sua vida é seu conhecimento. Uhum. Nada mais. Então quanto mais eu puder aprender, mais eu tô satisfeito. Então e isso eu tenho percebido. Então estar aqui para mim hoje também é uma forma de aprender, né? Eu falo um pouco de minha trajetória e naturalmente, né, melhor do que eu para falar de mim é um pouco difícil, mas estar com vocês é sempre um aprendizado. Estar no grupo do ecossistema, estar ouvindo, vendo os relatos dos colegas nos eventos presencial, isso para mim é muito importante. Então estar hoje aqui gravando com vocês, né, participando desse podcast é uma honra. Realmente não tenho nem palavra para descrever. Sou membro recente e vocês sempre abraçaram não só a mim, mas como os membros que chegaram depois de mim também. E os membros anteriores a gente vê que é o mesmo carinho, a mesma atenção, a mesma dedicação em fazer o negócio da pessoa realmente ter um resultado. Essa label que vocês carregam não é à toa, vocês realmente sabem o caminho que vocês estão trilhando e a importância do ecossistema na vida daqueles empresários que compõem o ecossistema. Cada vez que eu vejo, que eu ouço, que eu encontro a galera, que eu sinto a energia, sabe? Tudo que pulsa ali dentro do ecossistema. Para mim faz mais sentido ainda a escolha que eu fiz de realmente ter ido no Business Day e praticamente no outro dia ter entrado como membro. Desejo realmente que isso se propague e se prolongue e se replique muito mais, que vocês cada vez mais alcancem as metas, os objetivos que vocês traçam para o ecossistema, que de fato nós sejamos o maior ecossistema de empresários aí da Bahia, do Nordeste, quiçá um dia aí do Brasil. Agradecer esse convite, agradecer a todo mundo que acompanhou aí, Show. ouvir um pouquinho da história aí. Fala seu arroba da Joca. O arroba chef, sem o E no final, chef J Moraes, e do restaurante, arroba Joca Mesa Bar. Joca Mesa Bar. Então pronto. E se você for de Salvador, vai lá. Vai lá Exatamente. porque vai valer a pena. Vai ser um prazer. Show de bola. Muito Então, meus obrigado. amigos, um abraço e até a próxima.